Reciclagem da Visão. Boa, vamos lá, pós-comerciais, vamos aquecer aí o YouTube, Facebook, compartilhando bastante. Está começando a Reciclagem da Visão. Os nossos participantes já estão conectados. Emerson Obregon de Palmeiras das Missões. Boa noite, Emerson, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos aí da bancada. Boa noite, ministro Sérgio. Boa noite. Deus abençoe a todos aí. Isso aí, Vandeli de Flores da Cunha. Boa noite, Vandeli. Boa noite, uma buonasera, uma boa noite a tutti quanti. Boa noite aos irmãos. Isso aí, boa noite a todos. Podemos começar com o Vandeli também aí, né, hoje. Teve uma experiência aí que ele compartilhou comigo, eu gostaria que ele colocasse para nós aí. Vamos começar com o Vandeli hoje. Vamos começar com coisa boa, então. A semana passada a gente conversou aí, ele tem uma experiência muito boa aí. Legal. E aí, Vandeli? Então, eu rapidamente, assim, quando eu fui aí, ganho pelo Senhor através da Donep, numa reunião do capítulo da Donep, aí cheguei onde eu habitava, na casa onde eu habitava, e tive uma visão de pessoas ao redor de uma mesa, assim, lendo a Bíblia. Eu nem sabia o que era. E eu levei algum tempo para chegar até a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, enfim, quando eu cheguei aqui, então, não sabia como abrir um grupo familiar, não sabia, aí, enfim. E aí chegou agora, mais tarde, o teatro do grupo familiar. Irmãos, ele nem tá, eu estava vendo aqui no aplicativo, na playlist do Pão de Judá, ele não está mais o teatro ali, presencial, mas progrediu muito ali. Mas no momento que eu peguei aquele teatro, você vai encontrar ele no YouTube. Teatro, Grupo Familiar, TV Menorá. É ainda tempo que levava 1h30, sabe? Levava 90 minutos aquela reunião de grupo familiar. E ali, irmãos, eu sempre que eu fui dar treinamento para irmãos, ministrar para o grupo familiar, eu via que tinha pessoas com potencial que queriam servir o Senhor, que queriam perseverar na doutrina dos apóstolos, queriam perseverar, sabe? Queriam melhorar suas famílias. E eu sempre ministrava, abria o grupo familiar, o teatro, e passava para eles, irmão, ali tem uma oração inicial no teatro do grupo familiar, tem uma oração inicial, tem recomendações do Espírito através do ministro ali. No final, tem a oração final, tem recomendação, novamente, recomendação, acompanhada de advertência, assim. Irmãos, eu aprendi muito, irmãos, com o teatro do grupo familiar. Aí o que eu fazia? Eu não sou de anotar muito, sim, eu não sei, me considero ouvinte, tá? Mas eu peguei tudo aqueles detalhes, assim, observava. O coordenador levantou para orar. O coordenador tem material para o batismo. Ele falou da livraria. Tudo, eu anotava, irmãos, cada detalhe ali que estava acontecendo naquela reunião, como ele reagia quando alguém pedia um louvor, um louvor diferente daquilo que o Espírito tinha trazido naquela noite para o levita. E eu anotava cada detalhe daqueles. Incrível que eu ia fazer a reunião. Na época era presencial. Aí eu fazia a reunião e botava ali aquela listinha de tudo que eu tinha observado. Cada reunião, o Senhor trazia pessoas e trazia experiência naquilo, assim. E eu invocava o Senhor e Ele me trazia à memória as palavras e como tinha agido o líder daquele grupo familiar, daquele momento lá naquele teatro. E aí me trazia vitórias. Eu fiquei muito feliz. Depois disso, enfim, cresci muito com aquilo. E me trouxe muita prosperidade o grupo familiar, muitas experiências. Eu creio que eu teria que ficar muitos dias, porque são anos, né? Que o senhor vem trabalhando. Eu não sei que amor, que dedicação, tanto é que o senhor fala de igreja na casa, né? Igreja na casa. Aí chegou agora a pandemia, reduzindo assim, cortando os espaços de tempo. Chegou a pandemia, fechou tudo. Aí o ministro da palavra diz, vocês só saiam com oração em casos de extrema urgência. 3 dias eu fiquei em casa. A gente só olhava da janela para fora, parecia que eu estava num barco. Sabe o barco de Noé, assim, né? No 4º dia, a esposa botou a roupa e disse, não aguento mais. Eu vou entrar em desespero aqui.
Aí botamos a roupa, tudo. Aí eu abracei ela e disse: meu amor, lembra que o ministro era o ministro da palavra? O senhor falou que é para nós sair só em caso de urgência. Vamos nos consagrar. E aí nos consagramos, irmão. Eu via dentro da Arca de Noé. Nos consagramos. E aí o Senhor despertou assim. E aí eu vi, agora a obra vai andar. Agora a obra vai andar. Irmãos, aqueles irmãos que participavam dos grupos familiares se reuniram com mais força ainda, eles vinham para a mesa, e aí nós começamos a fazer cura interior, abrir cura interior, e vinha gente de toda parte, porque era um desespero, né, uma fome, uma necessidade. E aí partimos para quinta-feira, um outro dia, treinamento de obreiros. O que era o treinamento de obreiros? Teatro do grupo familiar. As pessoas iam para casa, ó, você assista essa semana, na próxima quinta-feira nós vamos ver o que você recebeu do Senhor, né? Irmãos, eu tenho aprendido com o Senhor que obreiro, sabe? Eu preciso, Jesus, eu não sei expressar o sentimento todo que eu tive essa semana aí. Mas enfim, Jesus, irmãos, ele ministrou, ele é um excelente treinador, irmão. Jesus estava na cruz do Calvário dando instrução. Ele olhava para a direita, ele dava instrução. Ele olhava para a mulher lá, ó, mulher, aí o teu filho. Ele estava dando instrução para o filho, ó, aí tua mãe, para um irmãozinho lá, né? Ele estava sempre dando instrução. Pois ele ressuscitou, continuou dando instrução, irmãos, tendo paciência. Sabe o que é? Uma coisa importante, no teatro do grupo familiar, às vezes a gente quer abrir grupo, mas no teatro ele fala lá, né, que ali que é feito líderes para novos grupos. Sabe quando você tem, eu lembro que o ministro da palavra dizia assim, ali, né, o líder do grupo familiar, naquele momento, olha, na próxima reunião, traga convidados. Irmão, o que significa traga convidados? Ele estava aprendendo a evangelizar com a assistência do líder. Do líder, o líder estava orientando, ensinando a evangelizar, né? Então, o líder do grupo familiar ele tem que ter a prática, ele tem que ter experiência em evangelismo. Então, Vanderlei, a tua experiência toda foi com a administração do teatro do grupo familiar, é isso? Essa que tu queria. Ó, até vou aproveitar aqui, ó. Da Rádio TV Melhorar, né? Isso aí, fazer recomendação, pessoal, pesquisa aí, né? Do teatro, do grupo familiar. Isso aí, TV Melhorar. Já vou chamando o Emerson aí pra contar pra nós um pouco as experiências dele com o grupo familiar também, né, Emerson? Aí em Palmeiras das Missões, como é que tá? Amém, irmão, boa noite. Então, justamente o senhor vinha falando comigo hoje, ontem ainda, a respeito de como Deus está conduzindo as coisas aqui na cidade, né? Que a gente fica assim, muitas vezes inquieto e ansioso, sem saber o que fazer, como fazer, né? Porque fica justamente raciocinando, né? E Deus me mostrou ontem, hoje, esses dias aí, que como Deus está fazendo através do grupo familiar, né? A obra. Nós estamos aqui no momento com 6 grupos familiares, mais 3 discipulados que Deus tem abrido através dos grupos familiares. E através da Igreja na Casa, Deus tem nos levado a pessoas doentes, pessoas enfermas, assim, depressivas, com câncer. O lar de idosos também nos tem proporcionado, né, experiências com isso também, assim, de pessoas necessitadas, carentes. Justamente no lar de idosos a gente sente muito, assim, a tristeza daquelas pessoas, daquelas almas, né? Apesar de muitas vezes elas não conseguir falar, justamente, expressar o que elas sentem, assim, mas a gente sente o espírito, né, da solidão, da tristeza, da mágoa, sim, rejeição, amargura, e a gente tem a experiência de combater aquilo em oração. Quando a gente vai lá, a gente leva 1, 2 louvores e ali já começa a orar, vai de um em um, assim, levando um afeto, um carinho, né, e uma oração, compartilhar, assim, e a gente sente muito, assim, como eles recebem isso, assim, esse afago do Senhor, né? Então são experiências, assim, maravilhosas que Deus tem nos dado, né? Através da Igreja na Casa e através dessa obra que eu vejo, assim, que é só o Senhor para fazer mesmo. Né? Quantos grupos familiares temos aí em Palmeiras das Missões atualmente? 6 no momento. Tu já está fazendo 3... culto do domingo ou já ainda não? Ainda não, mas estamos orando. Deus já está começando a falar comigo já a respeito disso aí,
Lá em Flores da Cunha, como é que estamos lá com os grupos? Já tem culto ou ainda não? Nós estamos assim limpando a eira, mas temos um grupo e um embrião, assim, né? Um grupo, na verdade são 2 grupos. O segundo grupo está na fase de restauração e de limpeza, assim, mas eu vejo com bastante ânimo, assim, irmão, né? Assim, porque eu entendi no teatro do grupo familiar, eu entendi que eu preciso criar líderes, sabe? Criar pessoas, assim. Então temos 2 grupos, assim, que creio que estamos criando pessoas, assim, habilitando pessoas, sabe? Nós temos tempo ainda aí? Um minuto. Das redes sociais aí. Pois é, vamos para essa parte mesmo. Pessoal, estamos aqui com Vanderly Bertoni e o Emerson Obregon, trazendo um pouco aí uma abertura de grupo familiar, a importância, já uma recomendação logo de cara, né? De um pequeno treinamento que foi feito há muitos anos, claro, né? Através de um teatro. Inclusive, Deus está me tocando para a gente fazer uma regravar, porque mudou o formato, né? O horário. E eu creio que em breve nós vamos fazer outro teatro com o novo formato do grupo familiar. Legal. O pessoal gosta de um teatro, hein? Então, já se animaram. Os comentários os aqui... artistas estão cobrando muito caro. Né? Os comentários aqui é sobre isso também, né? Temos aqui o Patrick Diogo da Silva dizendo que benção. O teatro do grupo familiar tem sido uma bênção na cidade aqui também. Temos mais também por aí. A Fátima Rosa também deixa assim, glória a Deus, muitos grupos familiares participamos juntos, foi bênção. A Sônia Maria do Rosário também comentou, rico compartilhar do presbítero sobre o vídeo do grupo familiar. É isso aí, o Vinícius Pacheco deixou aqui assim pra gente, perseverando nos grupos familiares, nasci em um grupo familiar, bênção. O pessoal de Palmeira das Missões também tá deixando seu boa noite aqui e comentando também sobre o grupo familiar, sobre o vídeo aí que o Vanderly comentou. Tá certo. Pessoal aí pode ir contando as experiências quanto a grupo aí, se quiser ajudar na movimentação. Muito bem. Nós tivemos o culto mundial aí no domingo que falou sobre sobre a obra do Espírito, né? E a restauração que Deus deseja fazer para que o autoaperfeiçoamento venha a desaparecer das atividades da igreja. O que os irmãos, começando com o Obregon, o que Deus falou no teu coração com relação a esse trabalho aí de Palmeiras, sobre o culto mundial? Amém. Realmente, assim, uma palavra que vem bem de encontro, assim, às dificuldades que eu tenho sentido já há algum tempo, assim. Agora, dia 20 de setembro vai fazer 2 anos que a gente está aqui, e eu observo, assim, que todas as vezes é bem como aquela oração que o Espírito traz, né, no momento que a gente é ungido, né, designado, tudo aquilo que a gente planeja segundo a nossa vontade não prospere, né. Então eu vejo, assim, que muitas vezes, tentando fazer obras, né, tentando fazer acontecer, a coisa não anda, a gente fica inquieto, fica ansioso, né? E aí eu percebo, dias atrás foi falado aqui, acho que umas 2 semanas atrás aqui no podcast, né, que Deus quer nos levar num momento de descanso, né? As nossas obras precisam cessar, né? E Deus precisa começar a obrar através de nós, né? E foi falado lá naquele momento lá que não foi Davi que foi de encontro ao leão e ao urso, né? Mas Deus enviou ele, trouxe as dificuldades até ele. Então as dificuldades estão ao nosso redor, né? A gente fica procurando às vezes obra para fazer, mas é no dia a dia o que a gente faz, o nosso testemunho de vida, que vai fazer Deus, através disso Deus quer obrar, né? Nosso viver diário, né? E assim, como eu falei, assim, através dos grupos familiares, Deus tem mostrado, assim, que tem muita coisa já, através de 6 grupos, já está abrindo mais 3 discipulados, que tem tudo para já se tornar grupo em poucos dias, né? Legal. Então, assim, eu vejo que foi algo que Deus começou a fazer um rompimento aí nos últimos dias, assim, a partir do momento que eu murchei, né? Que eu fiquei, assim, meio até, assim, como é que eu vou dizer, assim, a palavra meio desanimado mesmo, né? Porque a coisa não estava acontecendo como eu queria, mas era bem isso que Deus queria, que não fosse como eu pensei, né? E como Deus planejou, né? Eu percebo assim só para complementar aí algo para você falar também. Sim. Que eu percebo assim que muitos dos presbíteros assim
me interpelam assim a respeito do que fazer para fazer rompimentos nas cidades. Isso faz muitos anos que eu ouço essa mesma colocação, podemos dizer que é uma colocação genérica. E eu sempre respondo a mesma coisa para todos, que nós temos um modelo do monte que é a igreja primitiva, é o nosso modelo. E nesse modelo, dois aspectos muito importantes, que é o Atos 1:8 e Atos 2:42. Se você mesclar esses dois versículos, você pode corrigir qualquer deficiência a tipo funcional aí de levar a obra do Senhor à frente. Então, no culto mundial, eu creio que esses dois princípios, né? E no programa de Bem com Cristo hoje também falamos sobre esse assunto muito interessante. Até recomendo aí para os irmãos, que fala sobre esses rompimentos municipais da Igreja do Senhor Jesus. Porque essa igreja não foi estabelecida por homens, em si por Jesus. E ali ele ensinou como deve estar os membros preparados e como devem ser os princípios para a expansão da obra. As duas coisas. Então nós precisamos assim ver de vocês assim como vocês receberam essas duas coisas. Vamos ver agora o Vanderly. Então, na minha forma de entendimento, sim, irmão, nós temos o modelo do monte. Ali nós estamos em fase de romper na cidade. Eu lembro que recebi a instrução de que precisa muita oração no início de uma obra, né? Muita oração. E tenho visto a eficácia das orações, né? Das orações tenho visto. E nós temos os materiais, eu falei do teatro, nós temos todas as instruções de como fazer os grupos familiares. Nós temos também, a Escola do Reino. A Escola do Reino me ensina muita coisa ali, inclusive eu lembro dos 8 fios de arames, né? Então nós temos limites para fazer e edificar as coisas assim. Nós temos, enfim, não precisamos criar nada, está tudo pronto. Então eu só preciso ouvir, me adequar, me ajustar de acordo com as instruções, né? Que Deus chama de sabedoria, né? De divina, de Deus, para que as coisas ocorram. Me parece ter a impressão que aquilo que eu tenho me ajustado, Deus tem honrado e prosperado em muito, assim. Né? Até na enfermidade de irmãos ali da cidade, nós tivemos agora um irmão que tinha uma enfermidade, foi para o hospital, gerou almas, gerou salvações, o velório do irmão gerou no velório. Olha só, Deus foi honrado através, até na morte dos seus santos, nós tivemos, assim, manifestações maravilhosas de ganhos de almas, assim. Então eu vi, assim, a importância da gente depender daquilo que a gente aprende, da instrução que o Senhor nos dá, durante todos os materiais, né? Com relação ao grupo familiar, com relação à implantação da obra na cidade, com relação a apacentamento, com relação a considerar o outro maior e melhor. Então, assim, nós temos visto a expressão, assim, em todas as pessoas, em crianças, em jovens, em adolescentes, em adultos, assim. Sim. E eu tenho visto, assim, que a importância disso nas pessoas, né? Eu creio que era esse o sentimento que Jesus tinha quando olhava para uma alma. Amém. Com relação a Atos 1:8, Emerson, antes que houvesse a inauguração da igreja oficialmente, espiritualmente por Jesus, houve uma colocação de Cristo. Antes do cenáculo, se reuniu 120, ele disse e mencionou: não façam nada sem primeiro receber o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, a regeneração e o transbordamento do Espírito. Então não era para fazer nada, porque senão eles iam fazer na carne a obra. Então a consagração, ela tem que preceder qualquer tipo de expansão, porque a consagração a consequência dela é a expansão naturalmente, sem esforço.
E eu vejo que está invertido isso na obra do Senhor Jesus. As pessoas querem um salão para fazer reunião, as pessoas querem abrir muitos grupos familiares, e então o corpo diretivo da igreja tem que estar no Espírito, porque só os sinais é o pré-requisito para Jesus acrescentar povo na igreja, né? Então nós precisamos ajustar essas coisas para tudo começar a funcionar perfeitamente segundo o modelo do monte. E Deus tem tocado desde Pelotas nesse assunto. E eu creio que a reciclagem da visão aqui hoje está trazendo esse assunto, não só para vocês, mas a nossa visão é que isso deva romper, ajustar muitas coisas. O que você pensa sobre isso? Exatamente. A gente justamente precisa ter essa consagração, né? Eu vejo assim que com muita facilidade a gente se distrai às vezes com as coisas do mundo, né? E perde o foco, né, de Cristo. E é bem isso que o irmão falou, Atos 1:8, que foi falado ontem, né? Que nada nós podemos fazer, né? Foi falado lá em João 15, né? E que nós devemos permanecer em Cristo. Então esse querer fazer obras é que atrapalha o Senhor, né? Essa ansiedade, essa inquietação, né? E eu vi muito exposto em mim isso, né? Nos últimos dias, né? E Deus mostrando, assim, começando a mostrar que eu tenho que ficar como Josafá, né? Apenas assistindo o Senhor fazer, né? Ou como Maria, sentado aos pés de Jesus e ouvir os ensinamentos, né? Me consagrar, me entregar totalmente para o Senhor fazer a obra, né? Porque isso, nós tivemos um testemunho, até compartilhei com o irmão dias atrás aqui, de uma ovelha, né, que foi resgatada pelo Senhor aí, sozinha, através do YouTube, né? Ela estava acessando lá um culto da igreja dela, há um ano atrás lá, e no que ela saiu do culto, o YouTube indicou para ela um encontro lá, uma mensagem ao vivo da TV Menorá, e desde então ela não saiu mais da mesa. E faz quase um ano ela estava se alimentando sozinha, nós não conseguíamos contatar ela. Aí teve um dia que houve um incidente, um pequeno acidente com o meu carro, eu fiquei a pé numa segunda-feira. E daí o Senhor me fez encontrar ela na rua, atendendo, trabalhando a pé, né? Uhum. E aí a gente conseguiu o contato com ela, hoje tem a igreja na casa dela, né? Então eu vejo assim que tudo é uma obra do Espírito, né? É algo que Deus tem que realmente quebrar com a nossa força natural para poder romper, né? O José Cristóvão comentou: vejo que Atos 1:8 é o maior ponto de entrave para a igreja aparecer, pois esse testemunho começa em casa e vai para todos os lados da vida e da sociedade. Não é possível fingir ser uma testemunha. E também o Gabriel Perini colocou aqui: importante aprofundar no modelo do monte, como era feito na igreja primitiva, com bem menos recursos e tecnologia, e mesmo assim o ID era feito de maneira eficaz. Perfeito. A gente está falando um pouco sobre o assunto do culto mundial aí, quem entrou agora no programa Novas do Reino, né? O culto também falou sobre o nosso bem, né? Que é produzir muito, mas acaba sendo uma imitação da vida para o Senhor não serve, né? E agora trazendo um pouco desses assuntos do grupo familiar, né? Sendo aberto na direção do Senhor, os cultos, a gente está aprofundando aqui com os presbíteros. Meninas. Interessante isso que o Gabriel comentou aqui, né, sobre essa questão da tecnologia, das redes sociais, mas que mesmo assim aquele derramamento do Espírito foi tudo que eles precisavam. E eu queria trazer aqui para o Vandeli como que tem sido agora, com toda essa tecnologia que a gente tem acesso facilitado à mesa, se dessa forma as ovelhas, os membros têm ido mais até lá para se alimentar. Sempre, irmão, eu creio que sempre houve um incentivo da minha parte, e eu creio, né? E sempre assim, fazer o contato com a pessoa e já colocar ela na mesa, porque ela precisa entender a linguagem do reino, né? Ela precisa entender o plano e propósito do reino para a vida dela. Eu sou só um garçom, um servente para levar o melhor para essa pessoa, para ela, para a família dela, para equacionar todas as dificuldades que ela tem na vida dela. E aí eu vou ter alguém da minha estatura. Aí quem sabe melhor do que eu. Também, Emerson, sobre essa mesma questão da mesa, tem sido mais fácil com a tecnologia?
Com certeza, né? A gente tem, além das pessoas, em torno de 20 irmãos que a gente tem 20 e poucos irmãos através dos grupos familiares, contato, tem mais irmãos que a gente tem contato e pessoas e contatos no meu trabalho também, secular, que volta e meia, segundo a direção do Espírito, eu mando à mesa do Senhor alguma mensagem, alguma oração, um devocional, enfim, do blog, né? Isso nos facilita muito, é como o irmão Vandeli disse, né? Nós somos apenas garçom, né? Nós precisamos levar as pessoas para a mesa, né? Mas essa questão da consagração realmente é o fato principal, porque as pessoas precisam olhar para nós e nos enxergar, como Paulo disse, né? Importa que eles nos enxerguem como ministros de Cristo, né? E despenseiros dos mistérios de Deus. Ainda tem uma palavra que eu não me recordo bem o versículo, mas está lá em Malaquias, que o Espírito trouxe também para meditar, né? Que as pessoas precisam encontrar uma boa palavra na boca dos ministros de Deus, dos sacerdotes, né? Mas isso não significa apenas pregar a palavra, mas é um testemunho, é Atos 1:8. Né? Uhum. E, Sérgio, por que há essa confusão, assim, que o ativismo parece que é algo que está agradando o Senhor, e quando está parado parece que aquilo não é de Deus, Deus não está se agradando? Por que isso ocorre? Através do exemplo de Caim, é muito claro o que Deus pensa a respeito da obra independente. Mas o que ocorre é o seguinte, no culto mundial foi mencionado assim, uma coisa interessante, o imobilismo. Quando a gente chega diante de um desafio, que é consagrar, gerar e cuidar, não tem outro para nós, e a ordem é essa, consagrar primeiro. Então, você não precisa conhecer a Bíblia para isso. Para fazer a obra de Deus, você só precisa se apresentar, porque tu já tem o Espírito. Você acha que Pedro, que Paulo, lá naquela época, tinha a formação que nós temos aqui na mesa do Senhor? Não tinha. Mas a produção espiritual deles era grandiosa. Sim. Por quê? Eles enfrentavam o serviço com fé. Eles não tinham conhecimento. Mas eles andaram com Jesus. Eles viram que Jesus fazia aquela obra, que era só falar. E eles foram lá, porque a obra do Espírito é uma obra de descanso. Tu não te esforça. Sim. É só fazer o que Deus mandou, está tudo pronto. Né? E obviamente que essas experiências vai te levar a um crescimento de vida. Claro que tem que conhecer a Bíblia, mas não se preocupar com o conhecimento. Você tem que se preocupar em vencer o desafio que está diante de ti, que é os necessitados. Que isso não seja um impedimento, então, né? Ficar, preciso conhecer, preciso fazer... Não estou preparado. Claro que está preparado. Já nasceu da água do Espírito. Se tem enfermos na cidade, tem que ir lá. Se tem perturbados, tem que libertar. Jesus veio para isso. Certo. Quer ouçam, quer não, vai falando. Se não ouvir, está tudo certo, mas vai falando. Uma hora dessa, as palavras de ouro caem no ouvido de quem sabe discernir Cristo. Certíssimo. Estamos aqui já quase finalizando o Reciclagem da Visão. Não sei se alguém quer introduzir mais um tema aí de encerramento, já indo para os finalmente. Talvez o material que mais auxilia eles no presbitério, já que a boa, consagração é o nosso ponto principal aqui. Isso aí, então. Não sei qual que foi o último, mas vai pelo Vandeli aí. Vandeli, qual o material aí da editora TV Menorach? Irmão, vai lá. Eu creio que o senhor está me lembrando algo aqui. A gente ficou assim. Eu orei muito para Deus levantar ceifeiros para a obra, sabe? Ceifeiros para a obra. Irmão, o que o senhor trouxe de irmãos das congregações, sim, com denominações que estão assim, né, de Israel, sabe? Para contribuir com a obra e espalhar a obra na cidade, as mensagens, assim. O senhor tem levantado muito isso, sabe? Eu sinto agora de compartilhar isso também. Então, todos os materiais são maravilhosos para nós, irmã. Como foi falado, eu não sei, agora eu sinto uma graça de falar que é se dispor. Realmente, a gente é umas coisinhas, mas nós não precisamos mais pecar, né? É só se dispor, se consagrar e confessar nossas fraquezas, irmão. Sabe? Consagrar e confessar. E aí a gente só assiste Deus trabalhar na cidade.
Deus trabalhar, levantar irmãos de congregações que estão espalhados na cidade. Eles pegam as mensagens e já saem espalhando nas congregações, assim, sabe, irmão? Não sei explicar, não sei explicar. Mas eu estou muito contente. O batismo tem acontecido. Estou muito contente. Boa. É isso aí. Tá certo. Vamos lá pro Emerson, então. Deixa uma recomendação aí do que te ajudou de material, Emerson. Tem me ajudado bastante os downloads do aperfeiçoamento dos santos, né? São mensagens assim, justamente como o Vanderlei disse, eu também tenho muita dificuldade de anotar, mas quando tá no carro ali e até em casa mesmo, quando a gente acessa, né, o vídeo ali, são mensagens realmente assim, bem fortes, que é o que nos mantém de pé, que nos mantém com o foco no reino, né? Eu vejo assim como a libação mais importante que nós temos nesses dias hoje, assim, para o crescimento de vida e para a expansão, para manter a cada um de nós como servos de Deus, né? É o aperfeiçoamento dos santos, né? Boa, fica de recomendação aí, o pessoal que também, né, não cai no esquecimento a parte de fazer o estoque de material espiritual, guardar num pendrive, num HD, Escola do Reino, Aperfeiçoamento dos Santos, os livros, né, você guarda também, tem que ter todo esse aparato, a gente não sabe até quando vai, né, essas conexões, todas essas estruturas. editoraventosul.com.br tem os pacotes completos aí para você adquirir e fazer o download. Fica o nosso agradecimento então aqui aos presbíteros. Vou deixar pro Vanderlei aí 30 segundos para deixar um recado final e depois o Emerson. Antes um pouquinho aqui, o Senhor está trazendo um versículo para os dois presbíteros, para todos, né? Legal. O amor cobre multidões de pecados. Amém. Amém. Isso aí, Vanderlei então. Fica aqui meu abraço e o amor cobre multidão de pecados. Fica meu agradecimento a Deus nessa noite. Fica assim. Vanderlei, muito grato a Deus. Muito obrigado, a gente que agradece. Emerson. Amém. Que Deus possa abençoar a todos e em nome de Jesus que possamos nos encontrar em Caxias do Sul aí. Amém. Essa grande festa. Com certeza. Então, até lá, se Deus quiser. Tchau, Emerson. Tchau, Vanderlei. Muito Tchau. obrigado pela participação. Deus abençoe. Valeu. Boa noite a todos.